Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para a última lição do nosso trimestre, né? Esse trimestre foi muito especial, falando sobre o amor e a justiça de Deus. E nós chegamos na lição 13, então, que diz assim: o amor é o cumprimento da lei. Verso para memorizar, Romanos capítulo 13, verso 8, que diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Então, a lição dessa semana, ela vai fazer justamente mostrando isso, como a lei e o amor, né, eles estão interligados, né? Aquele que cumpre a lei é aquele que ama, né? Porque o amor, ele está intrinsecamente ligado ali à lei de Deus. Aqui está dizendo assim, na parte introdutória do sábado: se o amor é de fato o cumprimento da lei, então jamais devemos pensar na lei de uma forma separada do amor, ou pensar no amor de forma separada, né? Ou seja, desligada da lei. Nas escrituras, amor e a lei andam juntas, né? Então nós vamos estar analisando um pouquinho mais ao decorrer da semana. Aqui diz assim na parte de domingo, a lei do amor. A lei de Deus não consiste em conceitos abstratos, mas é uma expressão de relacionamento. Podemos ver isso claramente nos 10 mandamentos. Os princípios básicos dos 10 mandamentos já existiam no Jardim do Éden, pois são os princípios do amor que devem guiar o relacionamento entre Deus e as pessoas e entre pessoas, né? Os 4 primeiros mandamentos, por exemplo, ele trata do relacionamento de cada pessoa com o nosso Deus, né? Com Deus. Então, é o seu relacionamento pessoal para com Deus. E os outros 6 mandamentos, né? O restante da outra tábua, da segunda tábua da lei, ela trata do relacionamento do ser humano para com o seu próximo. Então, você vê que os 10 mandamentos, ou toda a lei de Deus, trata de relacionamento. Nosso relacionamento com Deus e com os outros devem ser guiados pelos princípios da lei. Aqui diz que os primeiros 4 mandamentos são as maneiras pelas quais nós devemos amar a Deus, que é como? De todo o nosso ser, né? E também os últimos 6 é a forma pelo qual nós devemos amar o nosso próximo. Como que é essa maneira? Como nós amamos a nós mesmos, né? O amor de Deus é a base de sua lei. O amor e a lei de Deus são inseparáveis. Segunda, a lei é santa, justa e boa. O amor é o fundamento da lei. Quando Deus promove sua lei, está promovendo também o amor. Por isso, Jesus morreu para salvar os pecadores, para exaltar a lei e, ao mesmo tempo, oferecer sua graça. Com isso, o Senhor poderia, ao mesmo tempo, ser justo e justificar os que creem, né? Muitos falam, por exemplo, que a lei, ela não tem mais validade, né? E se a lei não tivesse validade, Jesus não teria morrido na cruz, porque ele morreu para cumprir o que a lei exigia. E no momento que ele faz isso, ele demonstra também o seu amor para com toda a humanidade. Então, mais uma vez, nós vemos ali a lei e o amor interligados. Alguns acreditam que a graça e a redenção anulam a lei, mas olha só o que Paulo fala sobre isso. Ele deixa muito claro que jamais devemos continuar no pecado para que a graça aumente. Pelo contrário, os que estão em Cristo, mediante a fé, foram batizados na sua morte e devem, portanto, considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos capítulo 6, verso 3 e 11. A lei de Deus não possui ligação com o pecado. Na verdade, né, mas ela torna o pecado e a nossa pecaminosidade mais visíveis para nós. É por isso que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, a lei, ela serve como um espelho, né? Quando você se olha no espelho, você enxerga ali aquilo que está sujo, que precisa de limpeza. Então, a lei, ela nos mostra a nossa impureza, mas ela não tem o poder para nos limpar. Então, nós corremos para a cruz, para a graça, para a misericórdia do nosso Deus, que nos limpa e nos lava, né, de todo o pecado. Mas a lei, ela é super importante para que a gente identifique este pecado em nós. Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumprir tudo o que havia sido prometido na lei e nos profetas. A lei representa a santidade de Deus, seu caráter perfeito de amor, justiça, bondade e verdade. Então, se a lei, ela demonstra, né, o caráter de Deus para a humanidade, como que a lei pode ser abolida, né? O caráter de Deus, ele é imutável, assim também é a sua lei. Lei e graça. A lei e a graça não se opõem uma à outra, mas têm funções diferentes, que estão em harmonia com o amor e a justiça de Deus. A ideia de que a lei e a graça são opostas teria chocado os antigos israelitas que viviam
ou melhor, que viam a entrega da lei como uma manifestação da graça de Deus, né? Então, aqui mais uma vez deixando claro, né, que a lei e a graça ela andam juntas, né? Então, o Senhor, através do seu amor, através da sua lei, ele revela a sua graça para conosco. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Mas a lei também devia ser escrita onde? No coração do povo de Deus, né? Deus fala isso, ele faz uma promessa em Jeremias, né? O ideal e o desejo do Senhor é que a lei de amor não seja apenas externa, mas interna, ligada ao nosso próprio caráter. Só Deus é capaz de inscrever sua lei nos corações, e ele prometeu fazer isso em favor do povo da aliança, né? Não podemos ser salvos pela obediência à lei, pelo contrário, é pela graça que somos salvos, por meio da fé, não por nós mesmos, mas como uma dádiva de Deus. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque já fomos salvos, né? A graça nos salvou e por isso nós guardamos a lei, né? Que é ali a demonstração de amor e de caráter do nosso Deus. Não guardamos a lei para sermos amados pelo Senhor, mas porque já somos amados, né? Ele nos amou primeiro, diz a palavra de Deus. E, portanto, desejamos amar a Deus e aos outros, né? E a própria palavra de Deus diz que a maneira com que nós amamos a Deus, demonstrando esse amor, é através dos seus mandamentos, né? Quarta-feira, o amor é o cumprimento da lei. Não é exagero enfatizar a forte relação que existe entre o amor e a lei. Na verdade, de acordo com as Escrituras, amar é cumprir a lei de Deus. Em Romanos 13, por exemplo, Paulo ensina que quem ama o próximo cumpre a lei. Então, se você não cumpre a lei, é impossível amar o seu próximo, né? E ele fala também explicitamente, o apóstolo diz, o cumprimento da lei é o amor. E Gálatas ele explica, toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. A pergunta é, que tipo de amor cumpre a lei? Como é esse amor? E a lição vem dizer assim, ó, segundo Jesus, os preceitos importantes da lei são justiça, misericórdia e fé. Isso se aplica de maneira especial a um mandamento em particular. Qual mandamento que é este? O sábado. Podemos ver nas Escrituras que o próprio sábado está integralmente ligado à libertação e à justiça. O mandamento do sábado é fundamentado na libertação de Israel da escravidão. Portanto, o sábado não é apenas o memorial da criação, mas também um livramento da opressão, né? Além disso, Deus nos chama a deixar de lado os nossos próprios interesses no sábado e com isso temos prazer nele e no teu santo dia, né? O amor como cumprimento da lei envolve não apenas guardar a lei no sentido de deixar de cometer pecados, mas também de fazer ativamente o bem. Praticar as obras de amor que promovam a justiça e a misericórdia. Ser fiel a Deus é mais do que não violar a letra da lei, né? Amar a Deus não é apenas deixar de fazer algo, mas é começar a fazer aquilo que Deus manda na sua palavra, né? E amar ao próximo e ter esse cuidado, esse olhar ao outro faz parte da vontade e da lei de Deus. Acima de tudo, quinta-feira, amem uns aos outros. Se o amor é o cumprimento da lei, não podemos guardar a lei de Deus simplesmente deixando de fazer coisas erradas. A lei do amor, né, expressa na plenitude das Escrituras, não só ordena deixar de fazer o mal, mas ele fala sobre praticar atos que revelam o amor de Deus. Não apenas aos membros da igreja, mas também ao mundo em geral, que necessita com urgência do verdadeiro testemunho cristão. Tiago, por exemplo, ele condena a injustiça, identificando especificamente a opressão e os maus tratos aos pobres, né, por parte dos ricos. Depois ele chama a atenção para a lei do amor ao próximo, dizendo que se cumprirmos essa lei, fazemos bem. Quando amarmos o mundo assim como Cristo o amou, então estaremos preparados para o céu. Olha só que frase, que expressão poderosa do que é ser um seguidor de Cristo. Jesus ordena aos cristãos que amem uns aos outros, né? Assim como ele os amou. Ele diz, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. O amor é central para a fé cristã, porque Deus, ele é amor. E os que dizem amá-lo devem amar uns aos outros. Devemos amar o mundo como Cristo amou o mundo. Isso pode nos ajudar a compreender melhor o conceito de perfeição cristã e de como devemos nos preparar para a vida eterna, né? É amando o próximo, né? Não amando apenas aquele que nos fazem bem,
mas olhar para essa humanidade caída e sentir amor, né? E sentir a necessidade de fazer algo por alguém. Então, que Deus possa nos usar para sermos testemunhas verdadeiras do seu amor e da sua lei. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tão grande amor e por ter nos deixado leis, Senhor, que elas mostram o seu caráter. E se cumprirmos essas leis, Senhor, seremos felizes, porque a tua lei é santa, justa e boa. Ajuda-nos a ter esta compreensão, Senhor, e amar ao Senhor acima de todas as coisas. E com este amor também poder olhar para o outro, atender a necessidade e amá-lo, Senhor. Amar este mundo que está envolto no pecado. O Senhor odeia o pecado, mas ama cada criatura. E através do nosso testemunho, da nossa vida, podemos alcançar essas pessoas e ver a transformação na vida delas. Que o Senhor possa nos usar como canal de bênçãos, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Nós tivemos aí um trimestre abençoado, né? Com vários ensinos a respeito do amor e da justiça. Aprendemos que tanto o amor quanto a justiça andam ali unidos, assim como a lei e o amor. Vimos o quanto Deus é justo no conflito entre o bem e o mal. E que mesmo que pareça estar demorando, Deus vai voltar no momento certo, na hora certa, na plenitude dos tempos, né? Aonde tudo vai estar claro, onde cada pessoa já tomou a sua decisão, aonde o caráter do mal será revelado por completo e o caráter de Deus também. E assim eu e você teremos tomado a nossa decisão. E o que nos resta durante esse período? Pregar o evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho, né? E fazendo com que a obra do Senhor alcance a vida das pessoas, que ela possa ser transformada, assim como eu e você fomos um dia. Que possamos continuar sendo o canal de bênçãos, né? Amando a lei de Deus, amando ao Senhor e amando ao nosso próximo também. Que Deus abençoe você e que o próximo trimestre você continue estudando a lição, se envolvendo e aprendendo cada vez mais do Senhor. Deus abençoe e até a próxima lição.